Mesmo porque o calorão não deu trégua aqui em Santa Catarina, né? Chegou em todas as regiões e deve ficar por aqui pelo menos até o fim deste mês. Essa alta nas temperaturas sem explicação, viu? O motivo, adivinha? O desequilíbrio do planeta, resultado principalmente das ações humanas. Chuva em excesso no norte e nordeste do Brasil. No sul, o inverso, uma estiagem severa. Até para quem gosta do verão, as temperaturas sinalizam algo anormal. Em Joinville, o termômetro não chega nem perto da sensação térmica registrada na terça-feira, 58 graus. Com sorvete sempre vai bem, né? Um sorvete, um banho de piscina, para poder aliviar, porque ultimamente está muito quente mesmo. Dentro de casa só porque na sombra das árvores. Não tem outra coisa, né, filho? Estão pedindo para Deus mandar chuva, mas não quer mandar. Esse cenário de extremos tem como pano de fundo o fenômeno Laninha, que provoca o resfriamento do Oceano Pacífico e do Atlântico Sul, diminuindo a evaporação da água e a formação de nuvens que trazem chuva. Isso impacta diretamente regiões localizadas abaixo de São Paulo, especialmente Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Enquanto isso, na costa do Nordeste, o efeito é inverso. A temperatura do Atlântico Norte subiu cerca de 2 graus. Com águas mais quentes, a evaporação aumenta e a umidade se une ao corredor que vem da Amazônia, intensificando as chuvas. Os registros de eventos associados ao Laninha existem há pelo menos 2 milhões de anos. Mas é de algumas décadas para cá que os efeitos negativos têm se tornado mais intensos, como os ciclones bomba, temporais, alagamentos. Pesquisadores do clima são contundentes ao afirmar que a mão humana está contribuindo para isso. Desde a era pré-industrial, a temperatura do planeta não para de subir. No ano passado, mais de 400 estações meteorológicas espalhadas pelo mundo tiveram recorde de temperatura. Direto da Inglaterra, conversamos com a pesquisadora Regina Rodrigues. Ela integra um grupo de 107 cientistas de 52 países responsável por um relatório que aponta a principal causa do desequilíbrio no planeta: a emissão de gases do efeito estufa. Na lista, queimadas, desmatamentos e a poluição da água. O desmatamento da Amazônia vai diminuir essa disponibilidade de umidade para a formação de chuva. Então, não é o desmatamento da Amazônia que causa o bloqueio, mas o fato de quando está o bloqueio você tem menos fluxo de umidade, isso só piora a situação, entende? E não é só lá na Amazônia. A nossa desmatamento no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, também atrapalha. Por quê? Porque quando você tem cobertura com florestas, você tem mais disponibilidade de água. Então a gente cortou tudo. A ciência que explica as mudanças nos últimos anos se ampara em dados. E não precisamos ir longe. Das 8 maiores temperaturas registradas em Santa Catarina desde 1949, 6 foram de 2002 para cá. Caibi e Itapiranga, por exemplo, superaram a casa dos 40 graus nessa semana. Questiono a pesquisadora se há como reverter isso. Nunca é tarde, né, para a gente reverter essa situação. Se a gente conseguir coibir o aquecimento global até 2 graus, esses extremos ainda vão ficar dentro de um aceitável. Se a gente passar disso, realmente vai ficar complicado. De acordo com a Defesa Civil, ao menos 73 cidades catarinenses estão em situação de seca severa e 10 em extrema. O prejuízo na agricultura supera R$1,5 bilhão de reais. As principais regiões são do extremo oeste, oeste e litoral sul, também no Alto Vale do Itajaí, mas no extremo oeste e no oeste, pela devida condição já observada nos últimos meses e desde 19 com uma caracterização de estiagem, nós teríamos aí uma condição de agravamento desse desastre, né, da situação de estiagem. A previsão é que a onda intensa de calor prossiga até o fim de semana, com temperaturas superando os 40 graus, o que exige cuidados extras com a hidratação, em especial de idosos e crianças.
Esse médico sugere até a interrupção de algumas atividades em regiões com alta umidade do ar e temperatura elevada. É proibitiva a atividade ao ar livre, em termos de exercício físico, por exemplo. E mesmo a atividade laboral, o trabalho, também fica muito complicado, principalmente quando você está obrigado a usar roupas que dificultam a liberação de calor, que se faz principalmente pela evaporação do suor. Então, o ideal seria que as atividades fossem realizadas no período noturno ou no início da manhã, antes do sol surgir para valer.